bom? Ainda na ferramenta administrativa, nós temos um monitor de desempenho. Pessoal, essa ferramenta é bem completinha, tá? Ela é bem mais completa do que aquela ferramenta que a gente usava lá no Ctrl Alt Del, que nós falamos na aula passada. Ela permite que você escolha quais recursos você quer monitorar, que parte da memória RAM você quer controlar. Ela vai te dar um gráfico em tempo real, vai fazer as leituras de valores máximo, mínimo e médio, vai indicar aqui uma escala para você do que está sendo monitorado. Então, ela é super completa, tá? Muito mais do que aquela visão geral que a gente tem do produto. Qualquer recurso que você queira adicionar, você vem aqui em desempenho do sistema, vai abrir essa janelinha e você clica aqui no sinalzinho de mais. E aí ele pergunta o que você quer adicionar. Ah, eu quero controlar disco rígido. Eu vou verificar o tempo de funcionamento do disco rígido, eu vou controlar os acessos, eu quero saber quais setores estão ruins. Então você faz tudo por aqui. Tá? É uma ferramenta muito legal. Também em associação aos registros de log, é uma ferramenta bacana, tá bom? Serviços, né? Dentro ali da categoria de ferramentas administrativas, tem um item para serviços. O que vem a ser serviços, né? Na verdade é o seguinte, ó, o serviço é um tipo de aplicativo que é executado em segundo plano, para garantir que um outro aplicativo funcione. Tá? Vou dar um exemplo aqui do carro. Tanque de gasolina, tá bom? O tanque de gasolina é um serviço dentro do seu veículo. Você quer andar com o veículo, né? Você quer dirigir o veículo, mas para que o veículo possa funcionar corretamente, o tanque de gasolina tem que estar abastecido. Nem que seja só com o cheirinho, né? Mas tem que estar abastecido. Isso é um serviço. Dentro do Windows, é muito comum que você encontre centenas de serviços sendo executados para garantir que um programa funcione. E esses serviços, eles podem ser ligados ou desligados. Então, por exemplo, você tem um jogo que requer ali um serviço de vídeo. Esse serviço só vai ser acionado quando o usuário clicar no link do joguinho. Tá bom? Aí esse serviço vai ser executado. Aliás, o joguinho só funciona porque o serviço está lá em segundo plano. Tá bom? Existem hoje, para o Windows 10, 4 tipos de serviços, ou de inicialização de serviços. O primeiro é automático, ou seja, você ligou a máquina, o Windows carregou, esses serviços já são executados. E eu vou dar um exemplo para você aqui, o relógio. Tá bom? O relógio do Windows é um serviço. E ele é inicializado automaticamente. Você ligou a máquina, o relógio é ligado. Manual é o caso do joguinho que eu comentei com vocês. Clicou no link, ele é acionado. Tá bom? Você pode, por alguma razão, né, por um diagnóstico técnico, por ter desinstalado um jogo, por ter desinstalado um programa, você pode ter desativado algum tipo de serviço. Tá? E isso o próprio Windows faz para você. Ele não remove o serviço, mas como não vai ser usado mais por ninguém, ele desativa. O serviço está lá, está bonitinho. Se você instalar um outro joguinho, ele vai ser ligado de novo. Tá bom? Ele fica lá quietinho, pronto para funcionar. E a gente tem uma última categoria no Windows 10, que é o interrompido. O que é isso? Né? É o cenário mais catastrófico, mas também o que nos ajuda no diagnóstico. Por quê? Quando aparece que o serviço está interrompido, é porque ele já foi executado em algum instante, mas que por alguma razão agora parou. É diferente do desativado. O desativado está lá. Vai estar lá, mas não está sendo usado por ninguém. O interrompido não. O interrompido estava em uso, mas parou por alguma razão. Você deve ter percebido que eu pulei aqui, né, o automático, atraso na inicialização.
Porque esse recurso aqui só existe no Windows 7, tá? A partir do 8 não tem mais, tá bom? Como é que funcionava isso aqui? Todo mundo que era automático ligava primeiro, e quem estava programado para atraso na inicialização, ligava depois que todos os automáticos tinham sido carregados. Tá? Era um recurso só do Windows 7. Tá bom? 8, 8.1 e 10 e 11 já não tem mais. Pessoal, automático, manual, desativado e interrompido. Aonde eu vejo isso? Né? Aqui, ó, nas ferramentas administrativas, tem um link para serviços. A hora que você clica, você tem todas as coisas acontecendo aqui. Lembra, né, que a gente falou, por exemplo, do agendador de tarefas? Né? Ó, o agendador de tarefas, ele é execução automática. Tá? Áudio do Windows, ó, execução automática. Tá bom? Armazenamento de dados é manual. Porque você só vai armazenar dados quando o Windows Explorer estiver ativo. Então aqui você tem uma seleção manual. E aqui você tem todas as outras coisas também, tá? Várias outras situações que você pode utilizar. Essa lista é muito grande, tá? É muito grande. Esse print de tela contempla só alguns itens que iniciam com a letra A, tá bom? Mas lá em serviços vocês vão encontrar centenas deles. Tá? É bacana dar uma passeada aí pela sua máquina para ver aonde eles estão. Tem um outro item, que é o ODBC Data Sources. Tá? Talvez você nunca precise recorrer a ele, talvez você nunca precisa nem saber que ele existe, né? Mas eu vou te contar aqui. O ODBC é uma conectividade com banco de dados. Tá? Então, se você estiver trabalhando numa empresa, num escritório, que utilize alguma interface de banco de dados, o seu programa de banco de dados vai usar esse recurso aqui. Então, quando há algum problema lá no banco de dados, a gente verifica aqui, ó. Bom, então eu quis trazer só para você ver que ele existe. Na minha máquina aqui, né, eu tenho o Excel instalado e eu tenho o Access. São duas ferramentas do Microsoft Office, tá? Então, são ferramentas de banco de dados também. Então, elas estão listadas aqui como fontes possíveis para a utilização de banco de dados. Observa que eu tenho um item aqui chamado DBase. Tá? DBase, tá bom? E ele está sendo associado agora ao Access. Então, pode ser que quando você instale lá o seu banco de dados, tá bom? Pode ser que ele faça vários apontamentos aqui, porque nem sempre o seu banco de dados trabalha apenas com um tipo de arquivo. Tá? MySQL tem vários tipos de arquivos que ele pode trabalhar. Então, quanto mais você instala banco de dados, maior essa lista. Tá bom? Então, fique atento, porque aqui é um local que geralmente quando você vai dar algum tipo de suporte em empresas que usam banco de dados, você vai vir buscar aqui, tá bom? É só para mostrar para vocês o que tipo de dado que a gente tem aqui, né? Que tipo de informação. É a mais diversa possível. Tá? Gerenciamento de impressão. Pessoal, detalhe importante, tá? O gerenciamento de impressão só aparece em algumas versões do Windows, tá bom? Ele não aparece em todas as versões. Tá? Então você precisa ter uma versão para Windows Server, Windows Pro, Enterprise ou Ultimate. As versões Home não trazem gerenciamento de impressão. Para que serve, né, esse item? É para fazer configuração e monitoramento de impressoras, tá bom? Geralmente impressoras de rede, tá? E que estão disponibilizadas para mais do que um usuário. Bom, então o gerenciamento de impressão também está dentro das ferramentas administrativas. Dentro das ferramentas administrativas, a gente também acha um item para diagnóstico da memória RAM. Bom, o que acontece? Às vezes, você tem um Windows instalado em boas condições, você já fez vários testes ali, mas não chegou a nada conclusivo. E aí você passa a suspeitar, por exemplo, de um funcionamento intermitente.
Funcionamento intermitente pode ser relacionado a uma fonte de alimentação, a um componente eletrônico da placa, podem ser várias situações diferentes. Mas também pode ser uma falha de memória RAM, tá? Que você só vai perceber quando aquela área da memória RAM for acessada pelo Windows ou por qualquer outro programa. Então, nas ferramentas administrativas, a gente tem um recurso de teste da memória. Só que tem um detalhe, né? Ele não consegue executar o teste enquanto o Windows estiver funcionando. Ele vai pedir para você reiniciar agora ou verificar da próxima vez que você reiniciar. Pessoal, esse teste é bem completinho, tá? É bem completinho. Você vai verificar que ele demora bastante e ele vai fazer um teste de esforço. Ou seja, ele vai levar os módulos de memória RAM no limite, tá bom? Se tiver algum problema, vai indicar para você. Você faz o acompanhamento dos resultados numa tela que vai abrir na inicialização do Windows, tá bom? Você vai encontrar lá uma telinha, uma barrinha de tempo e a indicação ou não de erros. Pode confiar nesse teste, tá bom? Se o teste der ok, é porque está ok mesmo, tá? As chances de falha na memória RAM estão bem reduzidas, tá bom? Mas isso aqui sozinho talvez não faça muito sentido para você. Talvez seja melhor fazer uma análise disso aqui, mais os eventos, tá bom? Porque aí você consegue perceber os dois instantes.